3, né? Boa noite. Ao vivo. Vou esperar alguém entrar e agradecer a esse alguém que entrar para me dizer se eu tô com som e se eu tô com visualização com vídeo bons. Ó, já entrou alguém me acenou, mas ao invés só de um... Ó, o Andrei entrou, só me digam se estão ouvindo, me deem um sinalzinho assim, se estão ouvindo a minha... Transmitir ao vivo com o Andrei. Vamos ver se o Andrei está aqui. E aí o Andreizinho entrando comigo, eu posso dispensar a Carol, porque a Carol sempre fica aqui no backstage para tudo certo. A Fabiana Wingert nos acenou lá que tá tudo certo. Tudo bom, Andreizinho? Tudo bom, Edinho? Boa noite. Fecha para nós. Boa noite, então, para todo mundo. É uma satisfação a gente começar nossa live de novo. Nossa live do horário consagrado aí das 19h30 do NASCE. E como tradicional, quando eu começo, eu vou uma poesiazinha rápida. E essa foi muito fácil para o tema de hoje. E diz assim, ó. E a gente vive junto e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. E é com essa poesia que eu vou introduzir, vou apresentar o Andrei. E hoje a gente vai falar de um tema... difícil de ser falado, difícil de ser estudado, porque às vezes até a literatura não tem tanto resultado consistente para muita coisa. E um tema com bastante tabu, às vezes por lado de religião, um tema com bastante preconceito ainda, infelizmente, com bastante preconceito dentro da sociedade, um tema que às vezes a gente vê perseguição até mesmo dentro de algum cenário político. Mas a gente não quer entrar para o lado específico de preferência, do que for. A gente vai falar especificamente, tecnicamente, de gestação em casal do mesmo sexo, em casal homoafetivo. Para isso, eu vou ser um mero entrevistador, claro, vou dar experiência e vivência pessoal com pacientes, mas a gente trouxe um grande especialista da área, o Dr. Andrei Bueno. Andrei é especialista em reprodução humana e é nosso sócio, é dono do NASCE junto conosco. E é uma satisfação ter o Andrei aqui com a gente. Boa noite, Andrei. Vou passar a palavra para ti e um comentário inicial, de repente, sobre a noite, sobre o tema, sobre o que vem aí. Boa noite, Edinho. Obrigado pelo convite, né? Na verdade, nem foi um convite, né? A gente discutiu, né, junto que esse assunto era um assunto importante para ser abordado, né? Enfim, então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês o que a gente tem, né? O que a medicina reprodutiva, né, tem para ajudar os casais, né? Os casais homoafetivos a conseguirem realizar o seu sonho, né? O sonho de ser pai, de ser mãe, enfim. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês as questões legais, né? Na verdade, não existem leis, né, específicas sobre isso, né? O que a gente tem é a resolução do Conselho Federal de Medicina, né? E a gente vai falar um pouquinho para vocês das possibilidades que a gente tem para o tratamento desses casais. Na verdade, não é um tratamento, né? É uma realização de um sonho. Gente, lembrando que a gente está aqui para tirar dúvida, a gente está aqui para responder pergunta, então não tenham vergonha, o momento é esse, vamos participar ativamente aí da live. Andrei, como é que é o processo? Bem direto já indo aqui, depois a gente vai falar de legislação, do que for, mas como é que é o processo? O casal procura uma clínica de reprodução assistida, casal do mesmo sexo, e diz, eu quero ter filho. E aí, como é que se desenvolve, mais ou menos? Certo. Então, o casal pode procurar uma clínica, né, ou um médico especialista, né, em reprodução humana para iniciar o processo. Tá? Então, primeiramente, a gente tem o casal homoafetivo feminino, né, e o casal homoafetivo masculino, certo? Então, quais são as possibilidades para o casal homoafetivo feminino? Tá? Existem duas possibilidades. Né? Esse casal ele pode fazer uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro. Tá? Esse casal, então, nós vamos ter os óvulos, né, das duas parceiras, das duas mulheres, e nós vamos ter o útero das duas mulheres. Tá? Então, nós vamos ter
8 óvulos, 8 ovários, desculpa, e 2 úteros, tá? Normalmente, a decisão pela escolha de qual útero, qual óvulo, né, pode ser feita pelo casal, né? E muitas vezes o casal já vem com essa decisão, ó, vai ser o útero de uma das parceiras e o óvulo vai ser de outra. Muitas vezes é da mesma, né? Tanto o óvulo quanto o útero é da mesma, né? E a gente necessita, então, do sêmen, né? De um banco de sêmen, né? Para fazer o procedimento. Né? Então, esse sêmen ele vai ser, né? Ou inseminado na inseminação intrauterina. Como é que funciona a inseminação intrauterina, inseminação artificial? A gente faz uma indução da ovulação na paciente que vai ser a mãe, né? Neste caso, não tem como ser o óvulo da outra parceira, né? Vai ser o útero e o óvulo de uma mulher só, né? Então, a gente faz uma indução da ovulação e no momento da ovulação, né? A gente faz todo esse processo com medicações, a gente coloca os espermatozoides dentro do útero, né? Então, esse processo todo vai ser um processo natural, de fecundação natural, certo? A outra forma é a fertilização in vitro, né? E nesse caso, então, pode haver a troca, né? Então, utilizar o óvulo de uma das parceiras e o útero da outra, né? Existe a possibilidade de se estimular os 2 ovários, né? E fecundar os óvulos das 2 parceiras, né? Mas, na hora da colocação do embrião dentro do útero, a gente precisa saber de quem que está colocando. E isso faz parte da última resolução agora, não se tinha isso. Né? Antigamente a gente podia botar o embrião de cada, sem saber, mas agora a gente precisa saber da parentalidade desse embrião, para que se possa rastrear depois em casos de doenças, enfim. Né? Então não pode mais, então a gente tem que saber. Eu posso colocar o óvulo de uma e depois, na segunda gestação, colocar o óvulo da outra parceira, certo? A escolha, então, normalmente vem do próprio casal, né? Mas existem fatores que vão interferir na escolha, né? Como, por exemplo, o estado do útero, né? Então, a presença de patologias que possam interferir no resultado de uma gravidez, né? Então, por exemplo, mioma, uma adenomiose, né? Então, esse útero, ele tem uma chance menor, né? De ter uma gestação. Então, normalmente a gente escolhe o útero que está em melhor condição. E se for escolher o óvulo, se vem para escolher, a gente sabe que o óvulo da paciente que tem menor idade é um óvulo que tem maior qualidade e maior chance de gravidez e menos complicações. Tá? Maravilha. Então, isso para o casal homoafetivo feminino. Para o casal homoafetivo masculino, a gente tem que fazer a fertilização in vitro. Não tem outra maneira. Tá? E esse casal, então, nós temos espermatozoides, nós não temos o útero e nós não temos os óvulos. Tá? Então, esse casal ele vai precisar de óvulos de uma doadora, tá? E vai precisar de um útero de substituição, certo? Esse útero de substituição, né, tem que ser um parente de até 4º grau, né? Então, mãe, irmã, até prima e sobrinhas, né? É o limite de parentalidade para ser o útero de substituição, né? Na nova legislação precisa ter um filho vivo, certo? Não tinha isso nas resoluções anteriores, né? E o óvulo precisa ser um óvulo doado, certo? Então, óvulo doado, mais o útero de substituição. É fecundado, então, esse óvulo. Ele pode ser fecundado pelos 2, né? Por espermatozoides dos 2 parceiros, né? Mas, de novo, quando coloco o embrião, né, dentro do útero, se faz a transferência embrionária, eu preciso saber de quem é esse embrião, saber a parentalidade. Ainda bem que eram considerações iniciais, né? Não era só assim. Foi toda a live agora. Não, olha só. Não, tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Vamos devagar ali em algumas coisas que tu falou. Além do. E tu já mencionou ali um útero doente, um útero com adenomiose, coisa acaba se escolhendo outra. Mas
seria esse o fator fundamental para a escolha, Andrei. Vamos pegar, só estou falando de casal feminino, tá? Certo. O casal, uma das duas tem doenças, ela tá com, vamos dizer, uma tem 27, a outra tá com 37. Talvez fosse melhor pegar os óvulos da de 27. Talvez essa paciente com 37 também, talvez fosse melhor implantar na de 27, por ser mais jovem. Talvez essa com 37 tenha mioma, tenha adenomiose, tenha alguma coisa, mas elas têm vontade própria de que implante no de 37, mesmo sabendo que é um útero mais doente, tem mais risco de aborto, tem mais risco de alterações. Seria essa autonomia o principal fator a gente considerar. Sim, com certeza. Eu já peguei casos em que a gente tinha miomatose. Que eu tenho um casal que tinha vários miomas, que precisou ser feita a miomectomia, depois uma esteroscopia cirúrgica para retiradas de miomas, né? Porque o útero que foi definido, né? Que não é só esse, né? O principal é o casal que vai definir. À vontade. Esses são alguns critérios que a gente pode utilizar, mas quem define Tá. de quem vai ser o óvulo e quem vai ser o útero é o casal. Tá. Então, desculpa, pode falar. Então a gente tenta deixar esse útero nas melhores condições possíveis para que possa perfeito. engravidar. E Andrei, escolhemos o útero, agora nós vamos escolher os óvulos. Tem casos que as duas parceiras se submetem ao processo de coleta de óvulo, a estimulação hormonal, e aí vocês identificam, a clínica identifica, olha, esse óvulo aqui, esse grupo aqui de óvulos, ou enfim, está com mais qualidade. Ou há especificamente o caso de se fecundar com óvulos vindo dos dois lados, formar embriões com características genéticas diferentes, vindas dos dois lados, e se escolher o embrião que está mais saudável para se implantar naquele momento? Sim, se faz isso, né? Normalmente, a não ser que se tenha já estabelecido, vai ser dessa, pode ser um critério também, né? Escolher o melhor embrião, um embrião com maior qualidade, né? Mas a gente sabe que o embrião que chega no estágio de blastocisto, que é o 5º dia, ele já passou por vários processos, né? Então, ele é um embrião com capacidade de ter uma gestação, né? Eventualmente, o embrião com maior qualidade não vai gerar uma gestação, o embrião com menor qualidade vai gerar gestação, né? Isso acontece toda hora. A gente sempre implanta o embrião de maior qualidade primeiro, e nem sempre é a primeira FIV que vai dar certo, né? Perfeito. E, Andrei, eu nem comecei as perguntas que eu tinha posto na sequência aqui, eu estou só indo no que tu me falou ali das considerações iniciais. Nesse processo da gente ter tido mais de um embrião, veio um de um lado, veio outro de outro, a gente, na teoria, vai implantar o que está mais com melhor qualidade. Tenho 2 embriões com boa qualidade. Um que veio de uma parceira, outro que veio de outra. A barriga, a paciente que vai ser a receptora, ela pode escolher implantar os 2? Não pode. Não pode ser implantados juntos, tá? Isso mudou agora na lei atual. Na lei não, desculpa, na resolução. Na resolução. Atual, essa agora de tá? 15 de junho. De 15 de junho. Tá? Só implanta então, um. Pode implantar 2, mas tem que ser a mesma origem da mesma paciente. Entendi, né? Para a questão dessa rastreabilidade de a parentalidade. Entendi. Né? Desse embrião. Entendi, tá bem. Então, perfeito. Isso é uma coisa que mudou. A gente até fazia, até então, né? Já fez, colocar o embrião de cada uma, né? Mas isso não pode mais. Tá, perfeito. Andreizinho, isso nós estamos falando de legislação brasileira, né? Se o casal resolve ir para os Estados Unidos, vamos dizer, vai ser regido pela resolução do Conselho Federal local do país. Em que foi feito, exatamente. E lá é permitido que se coloque embriões das duas mães? Eu não tenho certeza disso, mas eu acredito que sim. Perfeito. Perfeito, é uma coisa local. O Brasil ele tem regras mais restritas normalmente. Em relação à reprodução assistida, a questão da barriga solidária, né? Que aqui não é de aluguel, porque não pode ter caráter lucrativo, né? Então, a nossa legislação ela é bem mais restritiva do que em vários outros países. Né? Tá, vamos passar para a legislação então. Só antes de passar na legislação, tu tinha falado
que no casal masculino, obrigatoriamente a gente vai acabar em FIV, em fertilização in vitro, tá? Sim. Não seria possível o casal masculino coletou esperma por masturbação e se faz uma inseminação artificial na pessoa que vai ser a barriga, digamos que seja, que tenha parentalidade ou uma amiga que teve a autorização judicial para implantar, não se poderia fazer uma inseminação artificial com a pessoa está no período fértil, essa receptora que vai ser a barriga de adoção, de substituição, não é possível fazer uma inseminação? Não, não por causa dos óvulos, né? Mas os óvulos seriam dela também, ela tá na teoria doando os óvulos para esse processo. Na verdade, isso é uma coisa que a gente começou com a nova legislação, a doação de gametas, né, que antes era só relacionada a doadores anônimos, né? Agora, a doação de gametas, né, ela pode ser realizada com parentes de até 4º grau, desde que não haja consanguinidade. Então, assim, até pode fazer uma inseminação, mas não pode ser com o sêmen do marido, que é o parente que está sendo o útero de substituição. Por exemplo, é minha prima que vai ser o útero de substituição. Não, te entendi, não tem consanguinidade, mas digamos assim, tem do um casal... outro pode, do outro poderia se fazer. Agora com a nova legislação. Antes não poderia. Poderia fazer uma inseminação. Pode fazer uma inseminação. Agora se cogita essa possibilidade por causa dessa questão da doação. Entendi. Entendeu? Porque antes não podia. Antes só podia a doação de gametas. Anônimo, agora a gente sabe de quem não tá vindo. pode. Então agora pode, e desde que não haja consanguinidade. Então, uma coisa que está se vendo como é que se vai fazer. Nunca se fez. Tá? Nunca se fez isso. Tá, então já que nós estamos falando em legislação, como é que é a legislação? Vamos pensar primeiro para doação de óvulos, especificamente para doação de óvulos. Quem quiser pode doar, existe como... Esses dias eu estava lá no Moinhos e uma pessoa me abordou, Dinho, estou no ponto, assim, quero ganhar uma grana, agora vou vender todos meus óvulos. E eu digo, olha, eu não sei se você vai conseguir, mas vamos ver, vamos falar com o Andrezinho, vamos ver o que acontece. Então, quem é que pode doar? Como funciona o processo? Basta a pessoa ir a alguma clínica e doar? Ela pode vender, não pode vender? Tem limite de idade ou não? Tá. Então, no Brasil não existe caráter lucrativo, certo? Então, tu não pode doar os óvulos, tu não vai receber nada, certo? Existia uma época que se fazia, né? A pessoa doava, uma pessoa infértil, que era infértil por um outro motivo. Sim. Aí a outro pode bancar a fertilização dele. Sim, não, isso é doação compartilhada. Aí sim. Isso se chama doação compartilhada, em que a paciente é infértil, né? Tem uma reserva boa, né? A questão da idade que tu me perguntaste, então é até 37 anos agora. Certo? Era 35, tá? Agora aumentou um pouquinho a idade para 37 anos. Então, ela pode doar, né, em troca de um auxílio né, financeiro para sua fertilização. Mas isso se chama compartilhamento, não é vender óvulos. Certo? Tá, entendi. Mas qualquer pessoa pode chegar e doar. Existe banco de óvulos... Sim, e onde ficam esses bancos de óvulos? Em clínicas de reprodução? Nas próprias clínicas, né? Não são bancos de óvulos. Na verdade, ela vai lá e doa, e essa clínica fica, né? Que nem se doa sangue, Andrei. Eu sou solidário, eu quero chegar lá no Moinhos e doar sangue. Eu vou chegar lá numa clínica e doar óvulo. Isso. Claro que precisa uma série de avaliações, né? Então, a avaliação psicológica, avaliação de doenças genéticas, avaliação de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, não é só chegar e doar, né? Precisa passar por todo um processo, né? Das pacientes que querem doar mesmo, a questão financeira, na Europa, de cada 3, uma só consegue. As outras ficam pelo caminho por essa... Tá. E tu falou idade limite para doação de óvulos, 37 anos. Idade limite para fertilização daí? Para fertilização é 50. 50 anos. Então,
Tem um casal masculino, eles precisam de uma barriga de substituição, um útero de substituição. Se essa pessoa encontrar um útero de substituição, que é tão difícil, se essa pessoa tiver 51, não pode mais. Não, 50 anos e um dia não pode mais. Tá, perfeito. Quem pode fazer no Brasil, já meio que tu falou, útero de substituição? Então, se pode, parentes até quarto grau, né? Então, o limite são sobrinhas e primas, certo? Tá. Então, mãe, filho, tias, enfim. Vó. Vó pode, tá? Desde que tenha menos de 50 até 50 anos, certo? E nos casos em que não há, né, na família alguém que possa ser útero de substituição, né? Tu tens que entrar, né? Um amigo, por exemplo, né? Um conhecido, uma pessoa muito próxima, enfim, tu tem que entrar com um pedido no Conselho Regional de Medicina para que o Conselho Regional de Medicina autorize esse útero de substituição. Tá? Não então, é injustiça. Casos... Não é injustiça, não precisa passar por justiça. É Conselho Regional de Medicina. É o CRM. Facilita um pouco, né, Andrei? Facilita. Tá, ótimo. Andrei, estou em legislação ainda. Se fez uma fertilização... Uma coisa importante, Edinho, não é legislação, não é lei, tá? Porque a gente é uma resolução do Conselho. Ok, exatamente. Quando não tem lei, daí o que rege são as normatizações. Exatamente, é o que os juízes usam para julgar. Vamos Perfeito. Temos 4 embriões. Podemos escolher o embrião a ser implantado? Em termos de sexo, principalmente. Tá. Não pode, tá? Também isso a nova resolução não podia antes, nunca pôde, né? Mas a gente, quando recebia os laudos dos embriões que eram biopsiados, a gente sabia o sexo, certo? Então, se quisesse saber o sexo, então dá 46, XY, XX, né? Então, é o embrião euploide do sexo masculino e do sexo feminino. A nova legislação não permite que se saiba o sexo. Tá? Nem em caso de doenças. Tu vai fazer seleção de doenças? Aí sim. Só nos casos de doenças ligadas ao sexo. Mas então, em outros tipos de doença. Eu biopsiei o embrião para ver se não tem uma doença específica com transmissibilidade, independente de ser ligado ao sexo. Eu não vou saber qual sexo é. Tu vai saber que ela não tem aquela doença, que pode ser uma doença gênica, né, nos casos em que já se sabe da família, né? Ou senão ele só vem quando é euploidia ou aneuploidia, ele descreve se é um neuploide complexo, enfim. Perfeito. E nessa resolução fala em número de embriões, Andrei. Quanto se pode implantar? Sim. Quanto se pode? Esse mudou, então, tá? Até 37 anos, 2 embriões, tá? E acima de 37, até 3 embriões. Tá? Isso vale tanto para o casal feminino, que vai implantar na própria parceira, quanto no masculino, que vai ter o útero de substituição. Tanto faz. Sempre lembrando que essa idade que eu estou falando não é relacionada ao espermatozoide, é relacionada ao óvulo, sempre. Tá? Essa idade é relacionada ao óvulo dado, então, sempre o óvulo da doadora que vai definir quantos embriões vão ser transferidos. Qual é a idade mesmo? 37? 37. Até 37 anos, 2 embriões. Acima de 37 anos, 3 embriões. Tá, certo? Perfeito. Se eu fizer o diagnóstico, o diagnóstico pré-implantacional, esse embrião for euploide, pode no máximo 2, independente da idade. Tá? Aí perfeito. Não entra a idade. Euploide, quando o Andrei está falando, euploide é que foi biopsiado e se sabe que tem que cromossomicamente o neném é normal. Isso aí. Tá, perfeito. Gente, se tem alguma dúvida, mais ou menos eu acho que se esgotou a questão da legislação. Mas se existe alguma dúvida dessa questão legal, vão colocando as perguntas aqui que a gente vai respondendo. Andrei, quanto à compra, tu já falou que gameta e tudo aqui no Brasil só pode ser por forma de doação. Agora, eu consigo comprar fora ou não? Porque a gente sempre vê casais femininos, sempre vê, e realmente cada vez mais a gente vê no consultório casais do mesmo sexo gestando.
o feminino, muitas delas chegam, não, mas o meu espermatozoide eu comprei em banco americano. O meu era não sei o que. O que que leva um casal a ir buscar fora esse espermatozoide ou vir aqui buscar dentro? E dentro tu fala da onde? Se fala de Porto Alegre, se fala de São Paulo? Como que funciona? Então, assim, espermatozoide, né, sêmen se compra, tá? Então, assim, nós temos bancos nacionais, né? E os bancos nacionais, eles estão localizados preferencialmente em São Paulo, né? Mas com doadores de todo o Brasil, né? Não são só doadores do estado de São Paulo, né? E nós temos os bancos de fora, né? O banco americano, um dos bancos americanos é o que mais se utiliza, né? Que tem o maior número de doadores, né? Então, é o banco que mais se utiliza normalmente nas Mas aí clínicas se de compra. fertilização. Se compra, a paciente entra, ela refere à clínica que vai ser feito o procedimento, tu tem que referir o procedimento que vai ser feito, se é inseminação ou fertilização, ela faz a escolha, né? E aí tem algumas diferenças nos bancos nacionais e nos bancos no banco americano, né, que a gente utiliza principalmente, né? O banco americano ele tem um pouquinho mais de informação, de informações, né, sobre a vida desse doador, né? Tem estudo genético, né? Então o rastreio esse de doenças No genéticas espermatozoide já foi. no No doador, né? masculino já foi. No masculino, e tem a foto da infância, de quando era criança. Né? A foto de adulto Entendi. não tem, Aqui mas tem no a foto de criança. Brasil não tem nada disso. O Brasil tem cariótipo, tá? Tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis, que também tem o estrangeiro, né? Tem a pesquisa de talassemia e anemia falciforme, né? E o cariótipo, mas o estudo, o perfil esse genético, né? Estudo de doenças genéticas, não tem. Né? Andrezinho, no Banco Nacional. E questão de tempo, por exemplo, é um casal que quer logo. Quanto tempo demora para vir o esperma dos Estados Unidos? E quem faz esse processo de importação são todas as clínicas que todas as clínicas de reprodução, elas trabalham mais com alguns bancos ou outros, né? Certo? Então, assim, a paciente escolhe e a clínica ajuda nesse processo todo de solicitação. As clínicas fazem, né, ajudam as pacientes nesse processo, até porque é a clínica que vai receber, né, esse material. O tempo, em média, do Banco dos Estados Unidos é em torno de 40 a 50 dias para a chegada. Né? O Banco de São Paulo, aqui 48 horas. É rápido. Bom. Tá. Mas geralmente não se tem essa pressa assim, dá para esperar um mês, né? Sim, não é. Sim. Andrei, e qual é que é o controle que se tem no sentido de consanguinidade? Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem boa aqui. Ó. Digamos que eu e a minha esposa, né? Eu não estou falando em casal homoafetivo, mas se aplica da mesma maneira. Digamos que eu investiguei infertilidade em mim, eu sou azoospermico, não tenho, eu vou ir para doação de esperma, tá? Não tem salvação. Daí eu entrei num banco lá em São Paulo, vou pedir nacional, e aí botei lá as características no... perguntaram ali se encomendar o esperma nos Estados Unidos, vai vir com todas essas informações. Vem com todas essas informações, Sousa. E aí, digamos assim, eu entrei no Banco de São Paulo e botei lá as características, pelo menos, que eu queria. E como a Carol é loira, nós botamos ali que a gente queria um espermatozoide de uma pessoa, de um homem que fosse loiro, enfim, de olho azul, dessa maneira. A Carol tem família na Bahia. Ela tem... E daqui a pouco algum primo dela que mora lá doou esperma nesse Banco de São Paulo. E veio o esperma do primo dela. Porque é anônimo. Esse tipo de informação não se tem. Então, como que é feito esse controle de parentalidade? Na verdade, esse controle, a própria legislação já coloca isso, né? Cada gameta que é doado, certo? Ele pode gerar somente um filho vivo, né? Na verdade são 2, desculpe, a cada 1 milhão de habitantes,
né? Eu não sei te dizer exatamente se vai saber se é primo, porque não tem essa informação da parentalidade, é primo de quem? Corre risco. Então, é um risco que pode se correr em relação a isso, né? O que não pode é ter muitos filhos, né? Então, se restringe ao número de filhos por milhão de habitantes. Sim, isso Né? já Tem ajuda. Já ajuda, mas não anula. Não anula. Daqui a pouco, não anula totalmente. Quem tem uma família grande espalhada no Brasil inteiro e daqui a pouco está precisando de gameta, vai a um banco e, porventura, alguém doou para esse banco. É possível que venha. Eu não sei te informar se é comparado o nome da pessoa. Porque daqui a pouco a pessoa daqui que está procurando, aí o banco vai chegar lá, vai ver que é o mesmo sobrenome, e daqui a pouco não Sim. dá outro, né? Essa informação eu não sei dizer aqui. Entendi. Não, eu sei, e a gente não sabe tudo, né? Mas são coisas que é de se pensar. Andrei, deixa eu te perguntar assim, ó, já que nós estamos falando em esperma. Tem um casal feminino, tá? Eles têm um conhecido e eles gostariam de pegar o esperma desse cara para fazer o filho delas. Esse cara pode ir. Dá para se fazer isso? Daqui a pouco vai os três numa clínica. Não dá. Não pode. Tu pega o esperma dele e faz uma inseminação? Não pode. A gente sabe que tem, né? Opa, caiu. Ó, chegou a cair o celular do Andrei. Deixa eu só voltar aqui, Edinho. Ficou bem aqui, que agora ficou nos comentários aqui. Deixa eu só abaixar aqui. Ficou mais bonito agora. Não pode, Edinho. Não pode. Tá. Resumindo, não pode. Ir pegar o sêmen do amigo, enfim, não pode. Tá bem. Mas acontece. Acontece. A única coisa que pode acontecer é o amigo se apresentar como marido. Ou como parceiro. Entendi. E o marido não ir na consulta. É a única maneira, mas aí é o paciente. Sim, aí está burlando o sistema. Está burlando o sistema. Mas não pode, isso não pode, não existe. Não tem Entendi. Como. E vamos dizer que o casal feminino seja fértil, não tenha não tem problema no muco cervical, não tem problema em nada. E aí daqui a pouco dá para pegar esse esperma que foi comprado de fora, que veio do Banco do Brasil, e tentar primeiro uma inseminação. O que leva a clínica de infertilidade a optar por fazer uma inseminação, primeiramente, por ser menos invasivo e mais barato, ou ir direto para uma fertilização, André? Uma FIV? Isso é uma escolha do casal, tá? Mas se baseia basicamente na questão do sucesso, né? A chance de uma gravidez com inseminação artificial é em torno de 15%, mais ou menos. E a chance do casal ter o sucesso numa fertilização in vitro, né? Claro que depende da idade do óvulo, gira em torno de 50%, né? Então é muito maior, né, a chance de e aí daqui a pouco tá gastando todo o esperma que veio, porque tu vai gastar o valor do sêmen, exatamente. Claro, exatamente. Daqui a pouco acaba sendo mais caro fazer várias tentativas de inseminação. Entendi. E no banco nacional, o sêmen para inseminação ele é mais caro, porque precisa vir uma quantidade maior. Entendi. Né? Então acaba sendo um pouquinho mais caro. Andrei, em média, eu sei que cada um tem seu valor, cada clínica tem seus preços, tudo, mas em média, quanto um casal gasta para fazer uma inseminação, sendo um procedimento mais simples, e uma fertilização in vitro? Quanto que se gasta com congelação de eu acho que assim, custos é difícil de estar falando. Eu posso te dizer mais ou menos o quanto um é mais caro que o outro. Acho que isso ajuda. Sim, tá? A fertilização in vitro ela é 3 vezes mais cara do que a inseminação artificial, tá? Perfeito, e o valor do sêmen, tá? Aham. O sêmen custa em torno de R$1.000 a mais, né? Se tu pegar no banco nacional. O banco americano ele já vem para inseminação ou para fertilização, é igual, né? Mas entendi. No Banco Nacional, se pegar para fertilização, é diferente, é mais caro. Tu paga em torno de R$1.000 a mais.
Entendi, perfeito. Tá, e para casal feminino, tá? O que é melhor resultado? É pegar o óvulo direto da mãe, que vai ser a receptora, que vai ser a barriga verdadeira, ou pegar o óvulo, se tem um resultado pior, pegando o óvulo da parceira para fazer a fertilização? O que vai definir é a idade. O óvulo que vai ter maior chance de gravidez é o Óvulo óvulo mais jovem. mais jovem. Tá? Então, sempre é o mais jovem. Então, Por assim, uma o questão de fato de ser na mesma... rejeição, Não, imunidade, não absolutamente muda nada. nada. Não muda nada. Tá, Tá? perfeito. Então, o que vai definir é a idade do óvulo. Perfeito. Eu fiz um, eu fiz um roteirinho aqui, agora eu ia falar um pouquinho das complicações gestacionais. Eu acho que eu vou abrir para esse lado também, porque daqui a pouco já são 8h05. Quando a gente vê 8h30, nós estamos falando da gravidez também em si, né? Sim, E o entrevistador, ele fala demais. Então, assim, Andrei, ó, quando a gente fala em gestação, porque a gente sempre pensa, a gente primeiro que tem uma coisa mágica de que vai fazer uma fertilização e que já primeiro vai sair grávido. Quando tu vai entrar na clínica, tu já vai sair grávido. Então, a gente já tem que, ó, entrou uma outra perguntinha, depois a gente vê lá, ó, existe chance da mulher que está fazendo a barriga de aluguel não querer dar o filho, tá? Depois a gente vai para esse lado aí também, Carol. Existe, e todos esses processos de barriga, de substituição, passa por um acompanhamento sempre psicológico ao longo da própria gravidez. Mas existe, sim, existem, e depende muito do motivo até que aquela pessoa foi a barriga de adoção. Mas, primeiro que existe uma certa fantasia de que, olha, eu sou infértil, eu vou chegar numa clínica, eu vou gastar X mil reais e vou sair dali com o neném. Infelizmente não é assim. Existe falha do método, às vezes existe o sucesso do método, mas existe o abortamento. Infelizmente, às vezes existe o abortamento de repetição. Então, como o Andrei falou, a gente está partindo de um ponto ali de mais ou menos 50% de chance de se ter um filho com uma fertilização in vitro, que é o melhor método em termos de resultado. Tá? Então a gente já começa disso aí. Daí vem a segunda fantasia, de que eu fiz o meu... Desde que surgiu, né, o bebê de proveta, eu fiz o meu bebê de proveta, né, eu fiz a minha fertilização in vitro, implantei e a minha gravidez é exatamente igual a uma gestação concebida espontaneamente. Também não é, tá? Também não é bem assim. A gente vê resultados muito próximos, ninguém tem que se preocupar que vai sair um homem com 3 cabeças. Não existe isso. O resultado é exatamente igual, mas se corre um pouquinho mais de risco. Se corre mais de risco de quê? Então vamos começar lá desde o início da gravidez. Tem mais risco de aborto? Não. O risco de aborto numa fertilização in vitro é exatamente igual de uma gestação, de uma concepção espontânea, numa concepção natural sem técnica de reprodução assistida. Existe mais risco de gestação ectópica? O que é gestação ectópica, para quem não está muito habituado aos termos? Gestação ectópica é quando ela não fica dentro do útero, ela sai para fora. Às vezes ocorre na trompa, às vezes ocorre no ovário, às vezes ocorre propriamente dentro da barriga. Existe um pouquinho mais de gravidez ectópica em gestação assistida, em fertilização in vitro, comparado com gravidez espontânea. Quanto mais, digamos que o índice de gravidez ectópica numa gestação normal é em torno de 1%, 1 a 2%. Na fertilização in vitro vai de 2%, em alguns casos até 8%, tá? De gravidez ectópica, de gravidez na trompa. Aumenta um pouquinho as chances. A fertilização aumenta, sim, bastante gemelaridade, tá? No início aumentava muito a gemelaridade porque se implantava mais embriões. E aí, obviamente, se implantava mais embriões para tu ter mais garantia do desfecho. Hoje em dia a gente sabe, existem campanhas muito grandes. Quando eu estive na Europa estudando isso também, lá já estava, isso faz 12 anos, lá já se estava em campanhas de implantação de um embrião apenas. E aqui no Brasil, hoje em dia, a gente sempre tenta implantar menos embriões justamente para ter menos gemelaridade. Mas quando a gente pega gestações gestações monocoriônicas, o que é uma gravidez monocoriônica? Uma monocoriônica é uma placenta só. Então, se é uma placenta só, foi um embrião que se dividiu.
Quando são duas placentas, obviamente, ou são dois saquinhos gestacionais, dois embriões diferentes, ou às vezes é um que se dividiu muito cedo e dá duas placentas. Agora, quando é uma placenta só e tem dois lá dentro, esse embriãozinho se dividiu. Então, quando a gente compara essas gestações monocoriônicas de uma placenta só, tem muito mais monocoriônica em fertilização assistida comparada com gestação espontânea. E aí eu estou falando muito mais, eu estou falando mais ou menos 10 vezes mais. É mais ou menos 5 a 10 vezes, mais ou menos 0,3 a nossa taxa de monocoriônica numa concepção espontânea e é mais ou menos 1,6, 1,7, 1,8 a taxa de monocoriônica através de fertilização assistida. Tu me corrige se eu estou falando besteira, Andrei, mas tu está balançando que sim. Tudo certo. Então, realmente é mais frequente gemelaridade em gravidez vinda de fertilidade. Mas não é um absurdo, estou falando em 1%. Estou comparando uma taxa de 0,1 para 1%. Ninguém vai deixar de fazer uma FIV e ter o seu sonho de ter o seu filho, porque tem mais chance de ser gêmeos. Mas a chance é um pouquinho maior. O principal que mais me incomoda são as alterações placentárias. Tá? E eu me lembro do meu chefe lá em Valência, eu fui para estudar medicina fetal, André, eu não fui roubar teu lugar, eu não fui estudar reprodução humana. Mas o velho fazia muita reprodução, então eu ficava de manhã fazendo a fetal, eu ficava de manhã funcionando os ovários com ele, depois eu ia para a fetal e depois de tarde eu ia para a clínica dele, dava de tudo. Então o velho já dizia assim, ó, desde o início, que quando tu entra com o caninho ali dentro do endométrio, muitas vezes tu entra raspando no endométrio. Não tem como não, porque o útero é uma cavidade fechada, o endométrio é uma cavidade fechada. Então tu entra com um caninho ali passando no endométrio e essa área que tu entrou com um caninho ali, ela é uma cicatriz. Então aquilo ali tem um processo, um certo processo inflamatório, ele tem um processo aderencial, e a placenta tende a migrar para essas áreas que às vezes estão mais machucadas. Então, a gente percebe muito mais placenta baixa, placenta prévia, muito mais descolamento de placenta e um mal dos tempos, que é o acretismo placentário. Cada vez a gente vê mais gestação com acretismo placentário. O que é acretismo placentário, para quem não sabe? A placenta normalmente ela está encostada na parede do útero. E nessa parede ela faz trocas vasculares para poder alimentar o nenê. O nenê está aqui dentro do útero, ligado na placenta pelo cordão umbilical. Então, acretismo placentário é quando eu não tenho essa separação da parede do útero com a superfície da placenta. A placenta ela invade um pouquinho o miométrio, que é a musculatura uterina. Às vezes esse pouquinho é fácil de, na hora ali do parto mesmo, a gente entra com a mão e separa e tira fora e não tem problema nenhum, que é o que acontece na enorme maioria das vezes dos acretismos, mas às vezes essas areazinhas elas ficam ali invadidas permanente. E se a gente não tira na hora, às vezes a paciente tem mais risco de hemorragia. Se a gente não tira na hora, quando não dá hemorragia, às vezes a gente tem que cirurgicamente tirar depois. E às vezes esses casos de invasão, eles ultrapassam o miométrio, ultrapassam a parede de fora do útero e invadem até mesmo órgãos adjacentes, como o intestino, como bexiga. E aí as cirurgias ao nascer são bem maiores. O quão mais esses processos de acretismo eles ocorrem mais, daí é mais ou menos na taxa de 10 vezes também. Eu volto a falar em números baixos, mas a gente tem aí em torno de 0,1%, 0,2% das gestações normais, de gestações espontâneas com grau de acretismo, e a gente tem 1 a 2% de acretismo placentário vindo de fertilização in vitro. Então, isso que eu sempre chamo atenção para os colegas obstetras, que eu sempre chamo atenção para os colegas no consultório, a gente que faz ecografia durante o pré-natal, olha sempre a placenta vinda de uma fertilização in vitro, porque tem mais risco de acretismo, e eu saber durante o pré-natal que existe esse acretismo, que existe essa invasão, mais vai me facilitar o desfecho depois, porque eu vou preparado para a cesárea, eu vou preparado para o parto, sabendo que aquela placenta pode trancar. Então isso é o que mais me incomoda, principalmente uma gestação vinda de fertilização assistida. Principalmente essas complicações maternas, mas essa maior prevalência de alterações placentárias. Uma outra coisa que aumenta também um pouquinho de chance na mãe, vejam bem, eu estou falando só de mãe, não estou falando em bebê. Tem mais risco para o bebê? Mínimo, tem uma coisinha a mais ou outra para o bebê, mas o risco maior é para a mãe mesmo.
o que aumenta também? Já que a pré-eclâmpsia hoje em dia a gente sabe que é uma doença que muito tem origem na placenta, talvez todo esse processo inflamatório, aí a gente não sabe se é o processo inflamatório da implantação, se são as medicações utilizadas na paciente que é infértil, se são condições subexistentes dessas pacientes inférteis que levam ela a ter mais estresse oxidativo e inflamatório, ter mais risco de pré-eclâmpsia, se eventualmente é o meio de cultura que ficou o bebê, se são os meios de congelamento, a criopreservação. Então isso a gente não sabe, mas as pacientes vindas de fertilização in vitro, elas têm sim também mais chance de pré-eclâmpsia. E justamente por ter mais chance, essas pacientes já são orientadas desde o início do pré-natal, talvez não bem desde o início, mas ali a partir das 12 semanas, a iniciarem com aspirina, que é uma aspirina, uma AS infantil, em baixa dose, que é uma medicação que reduz bastante o risco dessas pacientes desenvolverem pré-eclâmpsia. Então, colocando num conjunto, basicamente, para a mãe, são esses riscos maiores que a gente tem. E para o bebê, assim, ó, risco de alterações em neuromotricidade, desenvolvimento, nada. Existem follow-ups com bebês com 2 anos, existem follow-ups com bebê. Follow-ups são estudos de observação, que se vê lá na frente, esses nenês que foram oriundos de fertilização in vitro. Existem follow-ups com 5 anos nas crianças, com comportamento, com motricidade, com desenvolvimento totalmente normal. Existe, sim, uma mínima chance de algumas malformações mais características. Aumenta aí em 2 vezes o risco do nenenzinho ter defeito cardíaco, mas aí eu estou falando de defeito cardíaco, defeito no septo, comunicaçõezinhas entre os ventrículos, por exemplo, que são malformações pequenas que muitas vezes passam até mesmo desapercebidas na gestação. A maioria delas ou resolve dentro da gravidez ou até mesmo na primeira infância e não precisa fazer intervenção nenhuma. E algumas raras dessas crianças vão precisar fazer intervenção cirúrgica depois do nascimento. Aumenta também ao redor de 2 vezes a incidência de fenda labial. Vejam que eu não estou falando de malformações grosseiras, eu não estou falando de malformações incompatíveis com a vida, estou falando de alguns traços. Claro, é uma malformação, uma fenda, mas totalmente corrigida ao nascimento. Então, aumenta ali ao redor de 2 vezes o risco de malformação labial, de fenda labial, independente de ter palatina junto ou não. E aí, não sei, tu até pode falar melhor que eu, Andrei, mas quando eu estava estudando isso, eu dei uma aula para o Moinhos no final do ano passado, justamente sobre isso, de complicações obstétricas em reprodução assistida. Alguns cânceres na vida futura, e aí a gente também não tem como provar do que foi, de onde veio, se foi do procedimento, se foi do meio de inseminação, do que foi, mas teria um risquinho um pouquinho maior de câncer hepático. Essas crianças também oriundas de fertilização in vitro. Mas nós estamos falando de doenças raras, que quando tu aumenta a incidência, tu está aumentando de nada para quase nada. Então, para ninguém ficar preocupado exatamente em fazer a fertilização. Mas são essas coisas que a gente traz de... Essa questão das malformações, né? Os estudos mostram que, na verdade, parece estar mais relacionado ao fato da infertilidade em si do que ao procedimento de fertilização, né? Porque se tu for comparar os casais que fizeram fertilização com a população geral, a gente vai ter realmente aumento, né, da incidência de malformações. Mas se tu comparar o casal infértil com o casal que fez fertilização, parece ser igual, né? Então talvez não esteja relacionado propriamente ao processo, falando questão malformação, né? Perfeito. As questões de implantações tu falaste brilhantemente. Perfeito. Talvez estejam relacionados à qualidade do óvulo ou do espermatozoide, outros fatores que estão relacionados à questão da infertilidade. Da fertilidade. A gente sabe que um sêmen ruim, né, tem um pior prognóstico, né? Aquele casal que não engravida por fator masculino, né? Tem mais o embrião, faz mais embrião aneuploide, Entendi, né? Perfeito. Então, são vários fatores envolvidos à infertilidade, né? Que talvez sejam tão ou mais importantes do que o processo de fertilização in vitro propriamente. Perfeito. Andrezinho, entrou uma pergunta que na verdade já respondeu, mas ela entrou com uma forma diferente. Quem pode doar óvulo? Primo, irmão, até que grau de parentesco? Na verdade, todos esses podem doar,
mas na teoria esse óvulo não vai se poder utilizar, né, para essa fertilização, é isso? Não, agora pode. Ah, para fertilização mas mesmo tendo consanguinidade? Não, não pode ter consanguinidade. Isso. Perfeito. Mas, na verdade, não pode ter consanguinidade com o que vai ser fertilizado, né? Isso, perfeito. Andrei, a questão de barriga, a gente vê que tem muito casal masculino que acaba optando por fazer barriga fora do Brasil. Uhum. Por quê? Por causa da legislação, né? Então, existem alguns países em que é permitida essa barriga de aluguel, ou seja, tu vai pagar para uma pessoa, né, para ela ser barriga, né, faz um contrato com essa pessoa, né, e aí consegue fazer o seu procedimento, né? Então, é esse o motivo. Então, eu não tenho ninguém na família, né? Eu não tenho ninguém próximo aqui no Brasil que eu possa fazer, né? Então, eu opto, né, uma maneira de se conseguir, né, é ir nos países em que é permitido a realização desse procedimento. E as clínicas de fertilização ajudam nesse processo de escolha, Andrei, de barriga fora? Até tem alguns conhecidos, né, algumas relações, né, entre médicos de clínicas, entre as clínicas, né, mas não participa nada desse processo. Tu vai na internet. Exatamente. Esse processo, tu liga para a clínica e é feito toda... Não existe nenhuma participação das clínicas de fertilização assistida nisso. Que é uma coisa que talvez a gente possa melhorar, né? Já que a gente está vendo cada vez mais frequente, assim como eu acho que as maternidades, elas têm que melhorar tanto a ambiência para isso. Esses dias teve um casal masculino que ganhou neném no Moinhos e que ia ficar no quarto. O quarto é feito por uma paciente que ganhou nenê. Só que nesse caso, a paciente não era mãe. Tinham 2 pais masculinos. E os 2 pais queriam ficar no quarto com a criança. E aí, como é que tu vai fazer? Ah, não, mas o convênio dela cobre? Não, mas o convênio dele não cobre. Então, não se está preparado nem em maternidade, em hospital, em convênio. Essas coisas todas a gente tem que começar a adaptar a saúde para essa nova realidade. Porque talvez os convênios possam já desde o início, olha, esse casal é homoafetivo, essa pessoa que está contratando esse meu plano é homoafetivo. Quando ele tiver filho, ele vai ter que fazer uma barriga de aluguel. Daqui a pouco eu vou começar a cobrar mais dele aqui agora, para que quando ele tiver a barriga de substituição, o útero de substituição, e esse útero possa internar pelo convênio dele. E que daí o convênio dele chegue no hospital e o hospital dê direito a ficar 3 pessoas no quarto. Os 2 pais e a mãe que veio. Então, toda essa adaptação de uma estrutura médica vai ter que ocorrer. E daqui a pouco, esse mesmo movimento tem que ocorrer nas clínicas de fertilização para que possam ajudar os pais, já que no Brasil é tão difícil, tem tanta barreira e tanto entrave para se fazer a barriga de substituição, para dar esse suporte para esses casais fora do Brasil. A Carol tinha perguntado ali sobre o aspecto psicológico. O aspecto psicológico é muito importante, Carol. Eu atendi uma vez um casal, até a história foi... Tá nas redes do Nasce aí, foi comentado já. Na verdade, o casal não era do mesmo sexo, era um casal heterossexual. E a irmã de um deles se ofereceu para ser barriga, já que eles tinham dificuldade... A esposa não tinha mais como ser, foi dada como infértil e eles não tinham mais condições de naquele útero gestar. Então a irmã do casal se prontificou a ser barriga de substituição. A irmã de um deles. E a irmã já tinha um filho menino e sempre quis ter uma menininha. E quando a irmã... E aí eles fizeram todo o processo de fertilização e a irmã do casal ficou grávida. E 15 dias depois, eles me ligam me dizendo que eles estavam grávidos também. Então, tu imagina na cabeça dessa barriga de adoção, de substituição, porque ela não se fazia mais necessária. Aquele casal já tinha tido o êxito em ter um filho, em estarem grávidos, que era o motivo
pelo qual ela foi contratada. E o sonho da vida dela sempre foi ter uma menininha. E naquele momento ela estava carregando uma menininha que não era dela, que ela ia ter que entregar depois. Então, isso precisa muito ser alinhado, isso tem que ser um time muito competente, perspicaz para perceber essas coisas, essas questões, alinhado entre o obstetra de um, talvez se são duas grávidas, como era nesse caso, o obstetra do outro, a clínica de fertilização, os psicólogos da clínica, os psicólogos da família, porque no momento do parto é aquela coisa carnal. Por mais que a gente tenha esteja frio o suficientemente falando do ponto de vista psicológico, de tirar o neném e entregar para o outro, tu tá dando a luz para uma criança. E isso é um evento enorme. Então, é preciso esse acompanhamento muito durante o pré-natal, sim, Carol. E eu conheço casos de barrigas de substituição que sumiram com as crianças. Então, é importante esse alinhamento, é importante. Claro que não são esses contratos feitos fora, e mesmo assim pode acontecer, mas quando é feito fora do país, existe contrato, existe pagamento, existe supervisão. São outras coisas, são pessoas já que se vendem para isso. Então, elas sabem que estão ganhando alguma coisa. Aqui no Brasil, simplesmente a venda é afetiva, é emocional. Olha, eu vou te dar porque tu merece. E, às vezes, as coisas mudam, o cenário muda. Eu acho, Edinho, que isso é muito, muito, muito importante, a equipe multidisciplinar, no momento que se opta por fazer uma barriga de aluguel, né? Então, a avaliação psicológica, né, da paciente que vai ser o útero de substituição, da paciente que vai ser a mãe, né, biológica, o pai biológico, enfim, isso tem que ser trabalhado muito, tem que ser pessoas que trabalhem com isso há bastante tempo, pessoas experientes, porque isso é muito importante. Isso, é muito com importante. Certeza, Né? com certeza. Inclusive, estava falando da questão filho, né? As pacientes que vão ser útero de substituição que tem filhos, o filho precisa ser avaliado também, psicologicamente, porque a mãe dele vai gerar um filho que não vai ser o irmãozinho dele, né? O marido precisa da autorização do marido, né? Tem todas essas avaliações que têm que ser feitas, né, antes. Então, é um processo bastante complexo, né? Tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista emocional, né? Andrezinho, faltam 3 minutos. Tu já tinha me respondido para a mulher, obviamente para o casal masculino vai ser a mesma resposta, mas eu tinha anotado aqui, o casal masculino coleta esperma dos dois, tu encontra uma doadora de óvulos, tu fecunda óvulos diferentes com espermas diferentes. Ou um ou dois, né? Tu vai ter um embrião de um, tu vai ter um embrião de outro. Se poderia implantar esses 2 embriões juntos, tu já respondeu que não pode, porque a gente precisa desse segmento depois, principalmente relacionado à questão de transmissibilidade de doenças. E uma última coisinha que eu anotei para a gente discutir, agora a gente já está chegando no fim mesmo, deu assim, ó, na lata o tempo. O que fazer com esses embriões congelados que sobraram? Quanto tempo é permitido o armazenamento? Depois que eu opto que eu já estou com prole completa, o que é permitido fazer com esses embriões? Se é permitido utilizar para estudo, eventualmente, de célula tronco embrionária? Se dá para doar para implantar em outra pessoa? Se tem que descartar? Hoje em dia, então, tu pode enviar tu pode doar esses embriões para outro casal, né? Então tu pode optar por fazer uma doação, né? Ou tu pode descartar esses embriões após 3 anos, tá? Então o tempo mínimo são 3 anos, né? Uma coisa nova que mudou na resolução foi a questão de agora tem que ter autorização judicial para fazer o descarte embrionário. Né? Anteriormente fazia o termo de consentimento, colocava lá que tu queria descartar eles depois de 3 anos e pronto, estava resolvido. Era um contrato entre a clínica, né, e o paciente. Né? Agora precisa entrar com ação judicial para fazer mais um bloqueio. Por quê? Porque eles consideram... É um aborto, André, botar os embriões fora.
Ah, isso a É uma gente discussão, né? cai de novo, né? Caiu de novo. Caiu de Tu faz novo, isso pergunta aí. difícil, tu viu que eu derrubo o aparelho para me escapar. Não, isso é uma questão difícil de responder Não é e para cada um agora, vai não é ter a para sua agora. resposta. Vamos fazer uma live com o juiz a próxima. Vamos fazer uma live com o juiz, vamos fazer uma live comigo. Eu faço questão de estar presente nessa live e, de repente, com algum político. Andrezinho, considerações finais, mas não tão grande quanto as iniciais, senão nós vamos ultrapassar o tempo. Tá. Então, assim, uma mensagem final para todos os casais hétero, os casais homoafetivos, enfim, tá? Façam sempre o que o seu coração mandar, certo? Se vocês têm um sonho, corram atrás, tá? Amor de pai e mãe não tem igual, né? Então, se vocês tiverem um sonho, corram atrás, né? A gente sabe que o maior objetivo na nossa vida é ser feliz. Então, vão atrás dos seus sonhos e se precisarem de ajuda, a gente tá aí para ajudar, né, Edinho? Perfeito, isso aí. Gente boa, o Andrei falou tudo. Beijão para todo mundo. Foi um privilégio estar com todo mundo aí até as 20h30. Acho que rendeu bastante. Espero que em seguida a gente possa fazer uma live semelhante a essa, Andrei, mas a gente colocar mais profissionais juntos, colocar algum embriologista, colocar algum geneticista, colocar a Marisa, um psicólogo, que eu acho que vai ser muito mais enriquecedora também para todo mundo. Gente boa, obrigado pelo tempo de vocês. Até a semana que vem. Valeu. Tchau, Andrei. Tchau, boa noite, um abraço para todo mundo.